Bom dia pessoal, espero que todos estejam bem. Esse mês eu venho trazer alguns vídeos relacionados a tão importante e já vigente e presente em nossos dias, principalmente na classe empresarial, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vem provocando inúmeros questionamentos e dúvidas por parte de todo empresário e outros envolvidos. É a Lei 13.709 de 2018, principalmente há esse tipo de questionamento porque as empresas não poderão fugir daqui para frente da sua responsabilidade ou da obrigação de haver adequações e políticas, principalmente de privacidade, inseridas no seu dia a dia, tá? Seja de maneira profunda e complexa ou de maneira superficial. Se os empresários não quiserem estar expostos a determinadas judicializações e problemas de toda a ordem, eles vão precisar sim ter algum tipo, como eu disse, ou de maneira profunda ou de maneira superficial, eles terão que estabelecer certas adequações no seu dia a dia no que se refere ao tratamento de dados, tá? Que podem surgir e podem, enfim, ser inseridos nesse dia a dia prático da empresa de maneira extremamente sutil e muitas vezes a gente nem está dando tanta importância e relevância para certos dados, e sim eles estão provocando uma vulnerabilidade ou passaram a provocar uma certa vulnerabilidade se esses dados que na sua percepção são tão irrelevantes, eles podem sim te dar uma dor de cabeça caso não haja uma adequação do ponto de vista da segurança da informação ou também no ponto de vista do que eu chamo de documentações regulatórias internas, ou seja, seus adequações e aditivos em seus contratos, é bom, né? Nos seus contratos, termos, inclusive em relação a determinados consentimentos formais que se tornaram fundamentais nessa ótica jurídica principalmente, tá? Vamos lá. A LGPD entrou em vigência no último mês, em setembro, tá? E mesmo as sanções administrativas tendo sido prorrogadas para agosto de 21, já há inúmeras judicializações sobre esse tema nos tribunais, tá? Inclusive nós vamos falar a respeito de alguns casos em específico para exemplificar para vocês, enfim, como eu disse inicialmente, para que a coisa se torne um pouco mais familiar, porque pelas pessoas que eu tenho conversado ainda está muito de maneira, enfim, subjetiva e está errado, porque já é parte do nosso dia a dia e essas judicializações que eu vou demonstrar mostram isso, certo? Na realidade esse tema começou a ser discutido em 2010, tá? E certos dispositivos não são novos, desde do nosso primeiro texto de 88 da nossa Constituição. As nossas leis de maneira espalhada, vamos dizer assim, elas tratam e regulamentam esse tratamento de dados, tá? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor principalmente, e algumas leis esparsas já tratam isso há um bom tempo, tá? Principalmente no que se refere à privacidade desses dados. E a LGPD nada mais tem como propósito macro compilar essas normas, tá? Ela vem unir essas regulamentações em uma única lei, trazendo seus direitos e deveres, ok? Enfim, foi uma lei inspirada na lei europeia, na GDPR, tá? Que já regulamenta esses assuntos, esse tema já há algum tempo. Inclusive no que se refere à América do Sul, existem alguns países como Uruguai, Chile, Argentina que já possuem um rigor
em termos da Lei de Proteção de Dados, e por isso são considerados países confiáveis, tá? Pelo próprio Comitê Gestor Europeu. E nós estamos passando por esse momento de maturidade, tá? Que é extremamente fundamental. Por quê? Ponto 1. Nesse momento de pandemia, o trânsito de informações e dados aumentaram de maneira absurda, né? Há aí as prerrogativas do home office, dos teletrabalhos, enfim, trazendo de fato uma necessidade da regulamentação dessa prática. E fora alguns benefícios e alguns reflexos do ponto de vista da atração de investidores, tá? Para muita gente isso é novidade, mas nós nos tornando um país com um ambiente seguro no que se refere ao trânsito de informações, isso atrai inúmeros investidores, tá? Que tratam isso como uma maneira predominante para os seus investimentos, tá? E a única forma é de fato impondo dispositivos legais que balizem cada operação, e é isso que os princípios da LGPD vêm materializar, tá? Como já dito, mesmo tendo entrado em vigência há alguns dias, já existem ações, inúmeras ações. Eu vou citar aqui rapidamente alguns exemplos para tornar a coisa familiar para vocês. Já houve judicialização acerca de drogarias que pedem costumeiramente CPFs nos propósitos, entre aspas, de gerar desconto, porém nesse processo em específico gerava sim, era banco de dados que eram vendidos para seguradoras, para laboratórios, planos de saúde, etc. Por que se faz isso? Existe uma coisa chamada taxa de sinistralidade. Então, invariavelmente, no seguro-saúde, de repente vem um aumento abrupto ou vem uma negativa acerca da adesão de determinado indivíduo. Por quê? Porque esses sistemas que são vendidos, esses bancos de dados, oferecem inúmeras informações. Por exemplo, qual é o tratamento que esse camarada está fazendo, quais são os remédios que ele adquire, se ele está passando por um tratamento cardíaco. Logo, há uma noção do risco que aquele segurado oferece. E a seguradora, por conveniência comercial, vai negar ou jogar o preço daquele camarada lá em cima para que haja uma compensação mediante o risco que ele oferece. Um outro caso interessante, uma loja de shopping que adaptou um sistema de mapeamento facial, ou seja, o indivíduo entrava na loja, automaticamente já se fazia, baseado na identificação do mapeamento facial, já identificava-se quais eram as pesquisas, os interesses que aquele consumidor fazia nas mídias sociais, na internet em geral, e o vendedor já era comunicado desses interesses, ou seja, ele já chegava ali e falava: e aí, você quer uma camiseta verde? Né? E isso foi proibido. Ele já abordava o cliente ciente das suas preferências e o que ele estava procurando. No próprio Tribunal de Justiça aqui em São Paulo houve uma vedação acerca do metrô, que também queria estabelecer um reconhecimento facial e não se deixou claro o propósito disso, então foi vedado. Grandes empresas de entregas já houveram judicializações por mau uso das informações passadas pelos consumidores, por exemplo, endereços, os dados de pagamento, etc. Uma coisa extremamente importante, aquele aplicativo de envelhecimento das pessoas que viralizou aí alguns meses atrás. Por exemplo, quando você ia fazer o cadastro para ter acesso
ao aplicativo, ele te pedia a permissão de geolocalização, acessos a banco de dados, informações do próprio celular do interessado, entre outros acessos, entre outros consentimentos. E o artigo 2º da lei da LGPD traz isso muito claramente quando ele usa a nomenclatura no dispositivo legal de autodeterminação informativa. O que seria isso? Nada mais é do que uma pergunta que ele faz, por exemplo, para o aplicativo aqui do exemplo. Para que um aplicativo que vai ter um efeito de envelhecer as pessoas precisa de geolocalização, precisa de acesso ao banco de dados, precisa de acesso a informações do próprio celular do consumidor, entende? Isso é a autodeterminação informativa, ou seja, esse é um das análises que serão feitas em vídeos posteriores. Nós vamos tocar um pouco nesse lado prático de verificação, análise e medidas a serem tomadas. Então essa autodeterminação informativa está perguntando para que você precisa disso? E muitas vezes no seu dia a dia você vai se deparar com alguns dados que você vai falar, eu não preciso disso, então para que nós temos acesso e para que nós estamos responsáveis por determinados dados, entende? Enfim, é isso. Esse foi o intuito do primeiro vídeo, trazer uma introdução do tema e alguns exemplos que já estão sendo discutidos para chamar a atenção de vocês quanto à relevância dessa lei, tá? E o quanto cada empresa da sua maneira vai ter que tratar isso, querendo ou não, tá? Não adianta falar, não, eu não mexo com dados. Mexe. Você tem colaboradores? Então você mexe com dados. Você faz entrevistas quando você precisa contratar? Então você mexe com dados. Isso precisa ser tratado para que a sua empresa não fique vulnerável, tá? Um outro motivo de extrema preocupação, a lei trata da responsabilização do empregador diante do ônus da prova, ou seja, vai ser incumbido ao empregador a demonstração do tratamento de dados de maneira efetiva. Não importa, mas quem alegou foi o colaborador que acionou a empresa, não importa. A lei trata disso, tá? Invariavelmente o empregador vai ter a responsabilização de demonstrar que isso está sendo tratado de maneira responsável, tá? Então isso é extremamente preocupante e é o que eu disse, querendo ou não vai ter que haver uma proatividade para adequação dos seus dados, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Permanecendo dúvidas, eu estou à disposição. E ao longo dos dias eu vou trazer mais vídeos com outras vertentes, outras óticas da lei, até afunilar no lado prático, no lado do dia a dia e nas medidas que são recomendadas e necessárias. Um grande abraço a todos.